Me conta, Brasil! Você já visitou um dos parques nacionais? Eles estão espalhados por todo o mapa do nosso país. Sabia que um deles virou até patrimônio da humanidade? Os Lençóis Maranhenses do Brasil agora são do mundo inteiro. Você já conhece? Eu sou Keila Santana e mais do que nunca já quero marcar minha viagem para lá. O Brasil tem natureza preservada para todo tipo de turista. Cânion, montanha, praia, trilha, cachoeira, rio, caverna. Pode procurar que tem um parque perto de você. Vem comigo nesse episódio que vai te ajudar a escolher o destino das próximas férias, do fim de semana, do feriado. Você é um viajante que gosta de estar no meio da natureza? Me conta, Brasil. Eu gosto muito do contato com a natureza, então eu estou sempre que tenho a oportunidade conhecendo. A gente precisa conhecer, a gente só cuida do que a gente conhece, a gente só gosta do que a gente conhece. Então, visitar, dar essa oportunidade, fazer essa visita e uma vez que você se apaixona, não tem como evitar cuidar. É inevitável. É isso aí, a gente só cuida do que conhece, né? Então conheça o Brasil, prepara a mochila e bora comigo e com os nossos convidados de hoje para desbravar essa natureza toda. Você sabia que é o governo federal que cuida e prepara os nossos parques para receber todos os visitantes? Aqui no nosso estúdio, o Raul veio lá do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente e já faz todo esse trabalho. Bem-vindo, Raul. Obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado, Keila. Eu que agradeço o convite ao ICMBio para estar voltando aqui ao Me Conta Brasil, ainda mais falar de um assunto desse tão bacana, tão bom de começar. Com certeza. E do Ministério do Turismo, ele também embarca com a gente aqui no episódio porque o ecoturismo está em alta e o governo federal está de olho nisso, em um turismo sustentável. Não é mesmo, Fabiana? Bem-vinda. É isso mesmo, Keila. Obrigada a vocês aí pelo convite. E vai ser um prazer estar falando, como o Raul falou, de um tema tão importante e interessante. Com certeza. Quem não gosta de viajar, né? Quem não gosta de conhecer novidades, ainda mais no meio da natureza. Olha, gente, eu já quero começar contando para vocês a nossa viagem aqui, que no ano passado, os parques nacionais do Brasil registraram um recorde de visitantes. Foram mais de 11 milhões de pessoas, 15% a mais do que em 2022. Os dados são do Instituto Chico Mendes, daqui com o Raul, que administra essas chamadas unidades de conservação. Raul, Fabiana, o que explica esse aumento na procura pelos parques? As pessoas estão saindo de casa mais? No ICMBio, a gente percebeu um aumento muito rápido da procura pelos parques nacionais assim que acabou o lockdown da pandemia de Covid-19. É como se depois de terem ficado trancadas dentro de casa alguns meses, todo mundo precisava de ar, de espaço, de amplidão. E é muito interessante porque nós brasileiros, nós somos um povo que sempre se orgulhou muito das suas riquezas naturais. Mas, de certa forma, é como se a gente visse os nossos parques naturais, esses lugares especiais, pela televisão, à distância. E talvez a gente não imaginasse que a gente pudesse, na verdade, colocar os nossos pés lá, né? Conhecer esses lugares com nossos próprios olhos. E o que vem acontecendo é que cada vez mais brasileiros descobrem que sim, é possível chegar lá. E quando eu chego, eu tenho uma pousada para ficar lá perto. Eu tenho um bom restaurante para ficar lá perto. Eu tenho um guia bem preparado. Eu tenho uma visita com segurança para minha família. E que é aquela história, né? Assim, uma experiência boa, eu vou, conto para você, você vai, conta para os amigos contam para os amigos deles. E quando a gente chega nesse número aí de milhões, de 15 milhões de brasileiros. É o que a gente está fazendo aqui, né? Contando para todo mundo. Vamos contar para todo mundo nos parques, né? Fabiano, o Ministério também percebeu esse crescimento, né? A gente observou que o perfil do turista pós-pandemia, ele mudou. Então, as pessoas passaram a procurar mais espaços ao ar livre, né? Muito em função dessa questão do isolamento, né? Muito em função também do bem-estar, né? A gente tem que colocar que o ecoturismo, ele também traz os benefícios para a saúde, né? Então, naquele momento, o perfil do turista mudou. Então, houve essa procura, né? E o aumento de segmentos turísticos em espaços naturais, o ecoturismo, o turismo rural, né? Então, isso foi uma oportunidade, né? Com a pandemia, algumas atividades tiveram oportunidades aí de crescimento e uma delas foi o ecoturismo, que acabou sendo uma alternativa mesmo para bem-estar, né? As coisas que a pandemia acabou tirando, né, da gente. Verdade. Né? Bom, quantos parques nacionais o Brasil tem? 75. 75? São 75 e todos estão abertos à visitação. Quais são os mais procurados?
Isso varia um pouco de ano a ano. Ano passado, os 3 mais procurados foram o Parque Nacional da Floresta da Tijuca, que fica dentro do Rio de Janeiro. Foz do Iguaçu, né, o Parque Nacional do Iguaçu, e Jericoacoara. Jericoacoara virou febre, né? Mas se a gente desce entre os 10 mais procurados, você tem Fernando de Noronha, tem o Parque Nacional de Brasília, tem o Bajara, tem o Parque da Bocaina, que fica ali do lado de Paraty, Ilha Grande. E as unidades de conservação? Porque além dos parques, temos unidades de conservação que também podem ser visitadas, não é isso? Sim, esse é um ponto super interessante. O Brasil ao todo tem 350 unidades de conservação e são 10 categorias diferentes de unidades de conservação. Algumas delas só permitem o uso de pesquisadores. Então, algumas são mais privativas para pesquisa, para que a gente possa fazer essa conservação, esse estudo para a conservação da biodiversidade, é isso? Exatamente. Mas a maioria tem a possibilidade de abertura à visitação. E você tem algumas categorias interessantes, como as reservas extrativistas e algumas florestas nacionais, em que o próprio turista o turismo, a visitação, ela é organizada em conjunto com as comunidades locais. E por esse motivo a gente investe, o ICMBio investe muito e aposta muito, assim como o Intur, na ideia do turismo comunitário. Então são unidades de conservação onde ao mesmo tempo, além do contato com a natureza, dos atrativos que são construídos nessa relação com a natureza, você tem experiências como, por exemplo, ficar hospedado na casa de uma família da comunidade local, almoçar na casa comer um peixe fresquinho na beira do rio. E o turista hoje está cada vez mais desperto, né, interessado em viver experiências autênticas, né, e o turismo de base comunitária vem muito nesse sentido, né, para você conhecer o modo de vida, né, tradicional, comer, né, da gastronomia local. As pessoas precisam conhecer para preservar, né? Então, a partir do momento que você tem esse contato com esses espaços que muitas vezes são desconhecidos pelo grande público. E tá perto de você, às vezes, né? Tá ali na sua cidade, ali do seu lado, e você não conhece. Isso, a gente tem unidades de conservação muito próximas, né? De centros urbanos, como o Raul citou, a Tijuca, né? Que está dentro do maior destino turístico do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Brasília, a gente tem a oportunidade de ter o Parque Nacional, que é aqui do lado, né? Então, é isso, a gente tem que promover cada vez mais o conhecimento desses espaços para que as pessoas tenham consciência, né, da importância de se preservar espaços, as unidades de conservação e da importância delas, né, para o bem-estar geral da população. Pois é, os Lençóis Maranhenses, por exemplo, eles fazem parte agora dessa lista dos parques nacionais. Ganhou também uma fama mundial depois que virou esse patrimônio natural da humanidade, né? Esse é um título dado pela Unesco, que usa esse instrumento para proteger os lugares mais extraordinários do planeta. Os lençóis são o único lugar do mundo onde você encontra dunas e lagoas de água doce formadas pela chuva. Vocês esperam um aumento da procura do turismo nessa região? Sim, Keila. Isso é um fenômeno que acompanha o título de Patrimônio Mundial, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, que decidiu inscrever os Lençóis Maranhenses na lista de Patrimônio Mundial, aconteceu agora em julho em Nova Delhi, na Índia. Eu estava lá representando o ICMBio e é impressionante a gente ver a reação dos delegados do mundo todo quando olhavam as fotos e as imagens dos lençóis. Não acreditando, né, que isso existisse. O nível de maravilhamento das pessoas ao verem aquele lugar é impressionante e a gente vê que a gente tem realmente todo o motivo do mundo para ficar muito orgulhoso de ter um lugar como os Lençóis Maranhenses no nosso país. Mas, Raul, mas também aumenta a responsabilidade, né? Aumenta essa para preservar, para cuidar. Sim, né? A gente tem que entender que uma unidade de conservação ela tem um número máximo de pessoas que ela consegue receber sem prejudicar o meio ambiente. Tem algumas atividades que ali são compatíveis com a conservação da natureza e você tem algumas atividades que ali não são. E se a gente não estiver atento para isso, o que acontece é que um potencial turístico, né, o turismo que tinha a capacidade de desenvolver uma região, ela pode estar destruindo aquilo que ela poderia desenvolver. Exatamente isso, porque eu estava até falando com a Fabi aqui sobre esse envolvimento da comunidade, né? Porque não adianta o turismo crescer na região e começar a prejudicar a comunidade que vive também ali daquela presença dos turistas, da economia que faz se movimentar na região, né? Ô Fabi, o Ministério do Turismo tem esse trabalho de envolver a comunidade nesse cuidado? Então,
eu acho que esse trabalho ele tem que ser feito e com a comunidade, obviamente, né? Porque é ela que, de fato, vai se beneficiar ali diretamente da atividade turística, né? Então, quando você desenvolve o turismo sustentável, você está promovendo uma atividade que concilia, né, a questão da preservação do meio ambiente com a geração de emprego e renda também dessas comunidades. Então, acho que para desenvolver o turismo sustentável não tem como não envolver a comunidade justamente por isso, porque é ela que está ali atuando com a preservação daquele espaço, né, para evitar conflitos com outras atividades econômicas que naturalmente as pessoas têm que ter acesso, né, para a própria subsistência. E gerar, né, emprego e renda para as comunidades. Eles se transformam nos vigias, nos próprios fiscais, né? A comunidade atua como fiscalização. Mas vocês sabiam que o Lençóis Maranhenses também foi eleito o segundo Parque Nacional mais bonito do mundo? Então, ele vem ganhando uma projeção internacional muito grande, né? A chancela da Unesco, essas premiações internacionais. Então, o interesse cada dia mais vem crescendo em torno desse espaço. Então, a gente tem que, de fato, envidar esforços para promover o ordenamento da atividade turística nos Lençóis Maranhenses, que é isso, né? O turismo, você não pode depredar o espaço, né, no qual ele é o vetor, né, de atração de visitantes. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, para que ele, de fato, perdure, né, e possa né, promover os benefícios para as gerações futuras também. Com certeza. As gerações têm direito de conhecer essa maravilha do mundo, né? Afinal, a gente está aqui para preservar para o futuro. Exatamente. E você, aproveita a nota aí para você um dia conhecer, se é que já não conhece, os lugares do Brasil que o mundo inteiro já reconhece como patrimônio natural da humanidade. O Pantanal, a Costa do Descobrimento, ali onde fica Arraial da Ajuda, Trancoso, as áreas protegidas da Amazônia Central. Olha, Fernando de Noronha, aquele paraíso também, né, gente? Atol das Rocas, o Parque Nacional do Iguaçu, que tem as cataratas poderosas, a Chapada dos Veadeiros e das Emas e as reservas da Mata Atlântica em São Paulo e no Paraná. Tem ainda Paraty e Ilha Grande, que envolve natureza e também patrimônio mundial cultural. E é nessa categoria aí de cultura que entra também o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que já falamos aqui, o Raul exemplificou bem, e o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Gente, é muito privilégio ter no Brasil todos esses lugares incríveis, né? Ô, Fabi, o Ministério está empenhado em promover mais ainda esse ecoturismo, né? Porque está crescendo tantos lugares incríveis que a gente tem no país. Como que funciona isso? Estudos revelam que o ecoturismo é o segmento que mais cresce no mundo. E até 2027 ele vai ter uma taxa de crescimento em torno de 5% ao ano. Então, há uma relevância muito grande, de fato, né, em se desenvolver esse tipo de turismo. E o Ministério do Turismo, em parceria, né, com o próprio Instituto Chico Mendes, o Ministério do Meio Ambiente e a Embratur, assinaram um acordo de cooperação técnica que envolve diversas ações para a promoção do ecoturismo sustentável nas unidades de conservação federais e seus entornos, né? Então, a gente vem fazendo essa articulação no âmbito do governo federal para desenvolver o ecoturismo. E aí pensando, né, em várias frentes, a questão da infraestrutura, né? Como é que eu chego nesses parques, nessas unidades de conservação, a questão da qualificação da mão de obra, né? Não só no interior das unidades, né? Porque aí a gente tem que fazer um trabalho de qualificação de condutores, né, desses prestadores de serviços né, inerentes ao ecoturismo, mas também do entorno, né, da gente pensar em como a gente pode integrar os prestadores de serviços turísticos, atuar na formalização da prestação de serviços, né, para que a gente possa garantir uma qualidade mínima, né, para o turista, não só o internacional, como o nacional também. Essa iniciativa que a Fabi comentou, que ela é super importante e muito bem-vinda. O ACT foi assinado no final do ano passado, não é isso? Assim, sim, foi no Salão do Turismo. E ele já está dando resultados concretos. Em breve, a gente já deve estar lançando o Programa Nacional de Visitação e Turismo Sustentável em Unidades de Conservação. Um programa assinado a 4 mãos. Com esse foco, um dos temas da
como a Fabi colocou, um dos temas do programa é a questão de capacitação. Mas isso é um trabalho que a gente já vem fazendo e o programa deve reforçar. Os parques nacionais trabalham com a ideia de guias credenciados, que são guias que são preparados para trabalhar naquela unidade de conservação. Então, eles conhecem, normalmente são guias locais, então, que da história de vida deles e das famílias, eles já trazem uma família, eles já fazem parte daquela paisagem, eles já conhecem o parque e recebem uma formação adicional para questões de segurança, de comunicação, da própria guiagem. E é um trabalho que já é feito há algum tempo e o programa vai organizar e fortalecer ainda mais essa iniciativa de capacitação das pessoas, dos vários profissionais envolvidos no acolhimento dos turistas que vão a uma unidade de conservação. O Brasil também apresentou a candidatura de mais um parque para entrar na lista de patrimônio mundial, que são as cavernas de Peruaçu. Você já ouviu falar? Eu descobri agora há pouco, viu? É um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil. É um paraíso escondido no norte de Minas Gerais. A maior estalactite do mundo fica lá. É um conjunto de cavernas que impressiona e também é um parque cuidado por vocês, né, Raul? Sim, Keila. Assim como todos os parques nacionais, nós temos essa responsabilidade e essa honra de cuidar do Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu. Olha, eu vou contar uma historinha para você, Keila. Assim, quando eu conheci Peruaçu em 2019, e quando eu estava preparando para a viagem, né, assim, eu lembro de ter lido um post, um comentário, um artigozinho, que falava assim, olha, nada prepara você para Peruaçu. É sempre uma surpresa, ai meu Deus. Eu achei que fosse um pouco de excesso de entusiasmo, assim, com o lugar, né? Mas, de fato, quando eu cheguei no parque, né, na Gruta do Janelão, eu fiquei sem palavras. E é um lugar que eu falo para todos os meus amigos, para quem eu tenho oportunidade. Se você tiver como chegar até o Peruaçu, não perca a chance. E não é difícil. Pois é, como é que chega? Bom, Peruaçu fica juntinho... Dá para ir de carro, de ônibus, como que é? Sim, Peruaçu fica pertinho de Januária, no norte de Minas Gerais, na beira de São Francisco. Daqui de Brasília tem um ônibus leito que é ser uma noite de viagem. A gente sai daqui à noite, chega lá na metade da manhã. Para quem não quiser enfrentar a estrada, tem o aeroporto em Montes Claros, que está mais perto, com voos regionais de vários lugares. O asfalto chega na porta do parque. E o parque está com um centro de visitantes novinho, sabe, super bacana. Toda a estrutura de passarelas para poder conhecer as paisagens rupestres, as cavernas. Assim, o parque está preparado. Então, tem acesso às cavernas, tudo? Tem. A Gruta do Janelão, que é a caverna mais... que é a principal atração do parque. Ela é uma caverna que passou por processos de desmoronamento. Então, ela tem trechos que ainda são cobertos e tem trechos que são abertos, né? Assim, que você consegue ver o céu lá de dentro. Então, esse trecho principal, ele é muito bem iluminado e você tem, durante todo o percurso, toda a infraestrutura de segurança de escada, corrimão... É obrigatório corda, contratar um guia? Sim. Pode... Ah, tá. Sim. É obrigatório o passeio com guia. Então, já na entrada do parque, você tem o serviço do guia, que você contrata ali na hora mesmo? Isso. Ou na cidade também? Não, no próprio parque você já contrata o guia. Os guias são preparados, tem EPI, tem um capacete certinho, né? Eles estão super bem informados para explicar a história por trás das pinturas rupestres, por trás da geologia do parque. Ô, Fabi, e como é que faz? Para quem nunca foi numa caverna, já tem um checklist básico, você tem que estar preparado para você ir para esses destinos de ecoturismo. Você já tem algumas dicas, algumas informações? Nunca fui, o que eu preciso levar? O que eu preciso comprar antes? Roupa, preparo? Como que é? Isso que o Raul levantou é muito importante, que é a questão das normas de segurança, né? Então, Sim. Acho que cada ambiente natural, ele oferece certos tipos de risco e a contratação do guia, ela é fundamental para que você possa ter acesso às informações preliminares da sua viagem, né? Então, a questão da segurança, né, da contratação de um profissional que entenda daquele território é fundamental para o turista, né? E aí você também está promovendo a geração de renda para aquela localidade, né? Apoiando aí a economia local. A gente tem uma infinidade de territórios que devem ser conhecidos. Então, brasileiro, conheça o Brasil. Com certeza, é muito lugar extraordinário. Raul, os parques, cada um também tem uma preparação diferente. O ICMBio coloca, o Instituto Chico Mendes também coloca atrativos em cada parque para preparar essa visita, não é? Cada parque nacional, cada unidade de conservação é um mundo à parte.
A gente vai para Fernando de Noronha, você tem praia, surf, mergulho. Vai para o Pantanal Mato Grossense, tem observação de animais selvagens, que é o que a gente chama de safari fotográfico, né? Safari de observação. Então, assim, quase todos os parques nacionais vão ter várias opções de trilha. Desde trilha de longo curso, para quem é mais aventureiro, até trilhas curtas que servem para a família toda. E dependendo de onde você vai, você tem de esportes, né, de esportes de aventura, esporte náutico. Uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, mas que são visitas de observação de céu noturno. Né? A gente falou dos lençóis maranhenses, considerado um dos melhores lugares do planeta para se ver o céu noturno. Olha só, então, né? São guias preparados para fazer esse turismo à noite. Isso, é turismo à noite. Você tem Lençóis, oferece isso, o Bajara oferece isso em noites de lua cheia, são caminhadas na lua cheia. Iguaçu tem um trabalho muito interessante em que um pesquisador, antropólogo, ele mapeou as constelações de acordo com a cultura guarani, com a tradição guarani. Então tem uma atração que é uma visita noturna ao parque, onde o guia apresenta o céu noturno pelo olhar da tradição guarani. Então tem a constelação da capivara. Uau! Né? Tira os nomes gregos e coloca os nomes brasileiros. Os nomes brasileiros. E você tem cavalgada, né? Você tem assim, realmente cada unidade de conservação tem o seu próprio conjunto de atrações. Mas tem muita coisa que a gente ainda não conhece. Então, uma primeira sugestão, percorrer a lista de parques nacionais. E no site, ver todos, a gente pesquisar. vai encontrar coisas que a gente nem imaginava que existia, que às vezes estão mais perto. Deixa o endereço certinho do site aí já para a gente começar. www.icmbio.gov.br. Aí tem a lista de parques nacionais. Na primeira página tem um linkzinho chamado Unidade de Conservação por Categoria. Você clica ali, aí você vai ter um acesso para cada unidade que você quiser. Pode escolher Parque Nacional, clicou em Parque Nacional, vem a lista completa. Perfeito. Mas eu quero ver reserva extrativista, tem reserva extrativista. Tem tudo, gente, olha só. Mas isso que o Raul falou é interessante, porque a gente vem trabalhando para justamente aumentar o cardápio de possibilidades de visitação nesses espaços, né? Então, a observação de fauna e flora vem crescendo muito. O astroturismo, que é o que a gente chama da observação noturno, ela vem crescendo e já foi, inclusive, citada como uma das tendências do turismo deste ano por uma revista que a gente publica anualmente, né? Então, as trilhas de longo curso, que é importante citar também, que é um trabalho conjunto nosso, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Turismo, para que a gente possa conectar o Brasil inteiro por meio de trilhas de longo curso, muito com base na experiência do que a Europa e Estados Unidos fizeram. E deu muito certo, né? Então, para a gente, a ideia é que a gente faça uma trilha, né, do Oiapoque à Barra do Chuí, mais de 8 mil quilômetros. Cruzar o país. São trilhas para você fazer pra vida inteira, né? Não, mas lógico que você faz pequenos trechos, né? Trechos de 3 dias. 5 mas dias. Por que não, né? O caminho de Santiago ali, Portugal, Espanha, França. Mas foi muito nessa ideia brasileiro, né? Foi muito nessa ideia mesmo, porque muitos brasileiros vão para a Espanha ou Chile fazer trilhas de longo curso. Mas o Brasil, ele não tem uma infinidade de locais para serem conhecidos. Então, por que eles não podem viajar e conhecer o Brasil? E nisso, muitos trechos, tá? Pelo interior do Brasil também, os caminhos de Piabiru, o próprio caminho dos Goiáses, que é aqui que conecta 3 patrimônios mundiais, né? Corumbá, Brasília e a Chapada dos Veadeiros, né? Então, a gente tem aí muitas trilhas para que o brasileiro possa conhecer o Brasil. Esse é um projeto de fato incrível. O Rede Trilhas, ele, na verdade, é um projeto que faz parte de uma conexão internacional. É muito bem lembrado. E que você vê essa parceria do ICMBio com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Turismo, não tem como não dar muito certo, né, Flavinha? É um casamento. Né? É um casamento, turismo e meio ambiente, de fato, são essenciais, né, para que a gente possa tem que beneficiar juntos, a população. Perfeito. A nossa equipe do Me Conta Brasil foi visitar um desses parques nacionais. É o que fica aqui em Brasília, conhecido pela sua piscina de água mineral, pelas trilhas de caminhada, de bicicleta. É um lugar especial demais.
300 mil pessoas passaram pelo parque no ano passado. E na nossa visita, nós encontramos até uma família de coatis. E conversamos também com quem sempre está ali aproveitando. Me conta a sua história, Brasil. Esse contato de manhãzinha com a natureza, né? Você vê, tem a fauna está sempre ao redor, os macacos, coatis. E tem um grupo muito bacana que frequenta aqui de manhãzinha, que a gente sempre se reúne. Toda última sexta-feira do mês tem um café ecológico que nos reunimos. E depois de mais de 15 anos voltou a ter um programa que é o Luágua, que é um programa assim, mais fechado, que a gente vem para cá, se reúne na primeira noite de lua cheia para fazer a caminhada, tomar banho de piscina sob o luar da lua cheia, que é uma coisa assim maravilhosa. Então esse parque está na minha vida há mais de 20 anos, é um local que eu amo, é o meu lugar preferido de Brasília, é aqui a água mineral. Aqui é a minha terapia diária. Aqui é quase que um pulmão de Brasília e a gente precisa muito disso aqui. Aqui é uma cidade, principalmente nessa época, uma cidade muito seca, e ter uma água mineral, uma piscina de água mineral como aqui é privilégio de poucos. Nossa, já deu vontade de sair, já ir para essa água mineral, sair também viajando pelo país. Isso para ontem, gente. Olha, já nós vamos ter já que começar a encerrar aqui esse episódio, mas antes eu já queria que vocês se revelassem aqui para a gente qual o destino de ecoturismo imperdível, onde o brasileiro não pode deixar, por onde ele começa essa lista enorme aí que está lá no site do ICMBio. Só pode um que é uma escolha muito difícil. Deixa uma listinha básica assim para um feriado, as férias, o final de ano. Bom, eu vou fazer um destaque para um parque que está lá no Ceará, que eu já comentei dele rapidamente antes, que é o Parque Nacional de Ubajara. Está a 340 quilômetros de Fortaleza, mais ou menos. É isso, eu não conheço, ó. E que ele tem, assim, opções incríveis. Você tem de teleférico, a gruta, a banho de cachoeira, a trilha longa. E ele é um oásis, fica na Serra de Ibiapaba. Então ele é um oásis de mata, de floresta. Muito bem estruturado, já bastante visitado e de portas abertas. Fabi, qual é o seu preferido? É difícil citar o preferido, mas eu vou contar a partir das minhas experiências pessoais. Chapada Diamantina é um lugar que eu quando eu cheguei lá, eu fiquei arrepiada, maravilhada. É um espaço que conecta 3 biomas, né? Você tem ali Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, num só lugar. Então, as paisagens, elas mudam de uma forma muito rápida, né? De um lugar para o outro. Fiz a trilha do Vale do Pati no Carnaval. Uau. São 5 dias, mais de 50 quilômetros, turismo de base comunitária. Real, né? Porque a gente acaba dormindo ali, comendo na casa dos nativos que moram ali no interior de um vale que é muito difícil o acesso, mas as paisagens, elas valem a pena, né? Cada passo que você dá ali naquela trilha. E a Chapada dos Veadeiros, que está aqui do ladinho, né? Que eu também tive o prazer de fazer a Travessia das 7 Quedas, que é uma trilha de 2 dias no interior do Parque Nacional, que também conta com uma estrutura muito boa, né? Do ICMBio para pontos de parada, para camping. Então, é uma trilha que você está ali no meio da natureza, mas tem uma estrutura mínima. Inclusive, dá para fazer aquela observação do céu, né? Porque ali na Chapada dos Veadeiros, quando não está lua cheia, então, as estrelas estão todas, as constelações todas visíveis. Nessa época de seca fica maravilhoso, não né? E você, gostou desse episódio? O que você está esperando para mandar logo o link para os amigos, para a família, para a namorada, para o namorado, já organizar a sua próxima viagem? Tem parque no país inteiro. Quer no sul? Tem o Parque Nacional de Aparados da Serra, com a maior tirolesa das Américas. Quer no centro-oeste? Vem conhecer a Chapada dos Veadeiros, que é aqui pertinho de Brasília, com cachoeiras de cartão postal. Quer sítio arqueológico? Tem lá em cima, no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Arruma a mochila e não perde a conexão com a gente. Toda quinta a gente está aqui com episódio novo no canal da Secom no YouTube e às 7h30 da noite no canal Gov. Boa viagem! Bom, o presidente realizou a tomografia de controle como estava prevista. O exame está melhor até.
O estado geral dele é bom e a equipe médica liberou ele para ir para Brasília no dia de hoje. Ele deve ir mais tarde, a doutora Ana vai acompanhá-lo em Brasília daqui para frente, nessas próximas semanas, onde ele vai fazer exame de controle. Só um minutinho, calma de cada vez. Quais são as orientações médicas a partir de agora? Orientação que nós já falamos, não fazer exercício físico, né? E obviamente ele vai ter as atividades normais, porque a parte de cognição está perfeita, pode trabalhar. Basicamente é exercício físico. Doutor, o resultado foi o esperado? Foi satisfatório, foi extremamente satisfatório e ele está bem. Quais são os exames daqui para frente? Qual é a rotina daqui para frente para controle? A previsão é daqui a cerca de 10 dias a gente repetir o exame de imagem e aí, isso aí vai ser. A previsão é que daqui mais ou menos a 10 dias a gente repita o exame de imagem lá em Brasília, no Círio de Brasília mesmo, e faça o acompanhamento por lá, né, onde o presidente deve passar Natal e Ano Novo lá em Brasília. As viagens estão liberadas, doutor? Como é que vai ser? Já hoje. Hoje. Está liberado hoje. Internacionais depois. Mas ele sai daqui para Brasília? Daqui direto para Brasília. Doutor, a semana de Brasília está tensa. O governo vai ter que negociar a liberação de projetos, tudo isso para frente vai poder se envolver normalmente. Pode. O presidente já está recebendo ministros em casa, já recebeu aqui em São Paulo. O presidente já pode exercer as atividades, já está exercendo. Doutor, tem um médico neurologista acompanhando ele ou a doutora? A doutora Ana vai coordenar todo o acompanhamento lá em Brasília. Ele foi acompanhado também por uma cardióloga. Isso é rotina. Em relação ao exercício, a partir de quando ele pode voltar para atividade? Vamos esperar os próximos exames e aí aos poucos ele vai ser liberado. Hoje foi só tomografia? Só tomografia. Ok, gente. Com resultado satisfatório, doutor? Que simplesmente o hematoma não existe mais e é um controle tomográfico pós uma cirurgia desse porte. Ok? Tá bom? Vamos lá, Obrigado. gente. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima publicou nesta quinta-feira, dia 19, edital para selecionar 2 instituições que vão atuar junto ao Fundo de Adaptação como entidades nacionais de implementação no Brasil. Segundo a pasta, a entidade implementadora é responsável pela supervisão dos projetos e programas financiados pelo fundo e terá como atribuição a gestão integral das iniciativas, incluindo as responsabilidades financeiras de monitoramento e produção de relatórios. O Fundo de Adaptação financia projetos e programas que ajudam comunidades vulneráveis em países em desenvolvimento a implementar ações de adaptação aos impactos da mudança do clima. O número de entidades nacionais acreditadas por país está limitado a 2. A seleção elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima não garante a acreditação final, que vai ser conduzida pelo fundo após processo independente, baseado em rigorosos critérios fiduciários e de gestão. Podem participar da seleção instituições nacionais constituídas há pelo menos 3 anos. As organizações interessadas devem enviar a documentação descrita no edital ao e-mail dpma@mma.gov.br até o dia 7 de fevereiro do próximo ano. O resultado preliminar vai ser divulgado em 12 de março. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Previsão do tempo para sexta-feira, 20 de dezembro. Região Centro-Oeste. Na capital federal Brasília, sexta-feira com muitas nuvens, pancadas e chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 28 graus. A umidade do ar fica entre 95% e 50%. Pontal do Araguaia, em Mato Grosso, celebra aniversário também com muitas nuvens, pancadas e chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 23 a 32 graus. A umidade do ar registra de 100 a 60%. Região Nordeste. Em Teresina, no Piauí, céu com muitas nuvens, sem previsão de chuva. Os termômetros marcam mínima de 25 e máxima de 37 graus. A umidade do ar vai de 90% a 45%. Jaguaribe, no Ceará, comemora aniversário com poucas nuvens nesta sexta-feira.
A temperatura oscila de 24 a 36 graus e a umidade do ar marca de 80 a 30%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, tem muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 26 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 50%. Novo Repartimento, no Pará, celebra aniversário também com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura oscila de 23 a 30 graus e a umidade do ar fica entre 100 e 70%. Região Sudeste. Na capital São Paulo, céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Santana do Manhuaçu, em Minas Gerais, celebra aniversário com muitas nuvens pela manhã e tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no restante do dia. A temperatura varia entre 20 e 26 graus e a umidade relativa do ar vai de 100 a 70%. Região Sul. Em Curitiba, no Paraná, céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 24 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 60%. Vista Alegre, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com muitas nuvens e chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 25 graus. A umidade do ar vai de 100 a 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 20 de dezembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O governo federal e a Prefeitura de Belém, no Pará, entregaram nesta quarta-feira, dia 18, a revitalização do mercado de São Brás, primeira obra de infraestrutura para a COP30. A capital paraense vai receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em novembro de 2025. Com investimentos de 150 milhões de reais, a renovação do mercado de São Brás representa, segundo o governo federal, o legado de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável para a população da cidade. Construído durante o primeiro período áureo da extração da borracha, entre 1879 e 1912, o mercado recebeu investimento para abrigar iniciativas de economia criativa, valorização de saberes tradicionais e fortalecimento da identidade amazônica em contexto global. A entrega faz parte do pacote de obras públicas para a COP30, realizadas pelo governo federal em conjunto com os governos estadual e municipal e financiado pela Itaipu Nacional e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Minuto Ciência. A partir das 6 horas e 20 minutos da manhã deste sábado, horário de Brasília, tem início a estação mais quente do ano, o verão 2024-2025 no Hemisfério Sul. A previsão, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é de temperatura acima da média para o período. O estudo foi elaborado em um trabalho conjunto do Instituto do MCTI, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e do Instituto Nacional de Meteorologia, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, como explicou o meteorologista do INPE, Fábio Rocha, que ainda detalhou o esperado para o período. Segundo os modelos numéricos climáticos, existe chance da temperatura ficar acima da climatologia em grande parte do Brasil durante esse trimestre.
Com relação às precipitações, existem duas áreas favoráveis às chuvas ficarem abaixo dos valores da climatologia. Uma delas é o estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o extremo sul de Santa Catarina e oeste catarinense, e a outra área que engloba praticamente toda a região nordeste do Brasil e também o estado de Tocantins. Nessas áreas, as chuvas ficarão abaixo da faixa normal da climatologia. Por outro lado, entre o setor norte do Amazonas, Roraima, o setor norte e nordeste do estado do Pará e o estado do Amapá, as chances são das chuvas ficarem acima da faixa normal climatológica. Nas demais áreas do Brasil, a previsão indica que as chuvas terão chances iguais de ficar acima ou abaixo da climatologia. A estação mais quente do ano terminará no dia 20 de março de 2025, quando terá início o outono, deixando o clima mais ameno. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. A Operação Mobile, realizada pelas polícias civis estaduais, recuperou mais de 2.600 celulares roubados no Brasil. Os aparelhos foram devolvidos aos donos nesta quinta-feira, dia D da operação. A ação contou com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que coordenou mensagens de alerta para a devolução voluntária de aparelhos adquiridos ilegalmente. A iniciativa, de acordo com o Ministério, tem o objetivo de recuperar telefones celulares que foram furtados ou roubados, identificar os autores dos crimes, bem como possíveis receptadores. A Operação Mobile será realizada periodicamente em todo o país, e vale lembrar que adquirir um celular sem nota fiscal é crime de receptação e incentiva o mercado ilegal. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Dados do Censo Demográfico do IBGE, divulgados nesta quinta-feira, revelaram que o Brasil tem 1.690.000 indígenas, um aumento de quase 89% entre 2010 e 2022. Eles vivem em 4.833 municípios e representam 0,83% da população total do país. Os dados também mostram que em 2022 havia 8.568 localidades indígenas, a maioria na região norte e em terras indígenas homologadas. 28% das localidades ficam fora dessas áreas. O censo apontou ainda os desafios dessa população, como o acesso a saneamento básico. Em relação à educação, o censo revela que a taxa de analfabetismo da população indígena caiu de 23,4% para 15% entre 2010 e 2020. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Uma força-tarefa do Ministério do Trabalho e Emprego concluiu esta semana uma operação que resgatou 14 trabalhadores em condições análogas à escravidão no Rock in Rio 2024. A fiscalização começou em agosto, quando auditores fiscais do trabalho estiveram na arena de tênis do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, e encontraram os trabalhadores dormindo precariamente na base da empresa, sob papelões e sacos plásticos, sem chuveiros e com banheiros improvisados. Os funcionários foram submetidos a jornadas de até 21 horas, com apenas 3 horas de descanso antes de retomar o serviço. A empresa terceirizada que contratou prometeu diárias entre R$ 90 e R$ 150. No entanto, as investigações apontam que os valores não foram integralmente pagos. A contratante foi multada em 21 autos de infração e a organizadora do festival foi responsabilizada diretamente pelas violações. A fiscalização também emitiu guias de seguro-desemprego, garantindo que cada trabalhador receba 3 parcelas de um salário mínimo. Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas de forma online e anônima pelo sistema IP, no site ip.st.trabalho.gov.br ou pelo Ministério Público do Trabalho. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. A Receita Federal alerta os contribuintes sobre falsas promessas de economia tributária divulgadas nas redes sociais. Essas propostas incluem compensação de tributos com créditos de terceiros e uso de títulos prescritos da dívida pública, práticas proibidas pela legislação. Quem adere a essas fraudes pode enfrentar multas de até 75% do valor devido. A Receita lembra que não existem milagres tributários e orienta os contribuintes a seguirem a legislação para evitar prejuízos. Denúncias podem ser feitas pelo canal da Ouvidoria da Receita Federal no endereço gov.br/Receita Federal. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
Estudo da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, revela que 91% das vagas abertas no mercado formal de trabalho entre janeiro de 2023 e setembro de 2024 foram ocupadas pelo público inscrito no Cadastro Único, que são pessoas em vulnerabilidade social. Dos mais de 3.400.000 empregos gerados neste período, 3.100.000 foram ocupados por esse público. E ainda dentro deste total, 71,1% foram de pessoas que são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Os dados foram recebidos com entusiasmo pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Nós estamos falando de 91% do povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, buscando trabalho e ocupando as oportunidades de emprego do Brasil. Foram mais de 3.400.000 empregos e desses, mais de 3 milhões das vagas preenchidas por trabalhadores e trabalhadoras que são do Bolsa Família, do Cadastro Único. O plano de qualificação profissional, setor público e setor privado, focado nesse público do Cadastro Único, está dando bons resultados. Considerando apenas as vagas preenchidas este ano, entre janeiro e setembro de 2024, os números também são positivos. Segundo a FGV, 75,43% das admissões foram para inscritos no Cade Único e 54,4% para beneficiários do Bolsa Família. É animador, porque são pessoas que estão saindo da miséria e da pobreza pela renda, e renda fruto de trabalho. As empresas entrevistadas pela FGV para o estudo apontaram a regra de proteção do Bolsa Família como essencial para esses resultados. A regra de proteção foi criada pelo atual governo em 2023 com a retomada do programa. Ela garante que, mesmo tendo a carteira de trabalho assinada e um aumento de renda acima de R$ 218 por pessoa, as famílias beneficiadas continuem recebendo 50% do valor do Bolsa Família por 24 meses. Esse aumento de renda não pode ultrapassar meio salário mínimo por indivíduo da família. Reportagem Érica Braz. A reforma tributária aprovada nesta semana pelo Congresso traz em seu texto a criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome trabalhou junto aos parlamentares pela instituição dessa cesta básica. O MDS reforça que este foi um passo importante na promoção da alimentação adequada e saudável para a população brasileira. A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Raal, enfatiza a conquista. Nós estamos trabalhando já há algum tempo dentro do governo e com o Congresso Nacional na promoção da alimentação saudável e na promoção da saúde da população brasileira, e isso foi refletido agora na reforma tributária com a cesta básica isenta de tributos e com a redução de tributos para uma série de alimentos saudáveis que são alimentos consumidos rotineiramente pela população brasileira, principalmente pela população de baixa renda. É o que a gente chama de comida de verdade, né? São os alimentos de verdade, garantindo o direito humano à alimentação adequada. A reforma tributária prevê a redução em 60% dos tributos para alimentos destinados ao consumo humano, assim como a alíquota zero para produtos como hortícolas, frutas, ovos e carnes. A diretora do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável do MDS, Patrícia Gentil, cita alguns dos itens com alíquota zero que compõem a nova cesta básica de alimentos. E hoje nós temos, de fato, uma cesta básica isenta de impostos, uma cesta básica que basicamente é arroz, feijão, são os óleos, pão de sal, café, manteiga, que entrou agora também na isenção, ou seja, um conjunto de alimentos que fazem parte dos hábitos da população brasileira, que são alimentos in natura e minimamente processados e que são agora isentos e que certamente daqui a um tempo a gente vai sentir no nosso bolso no preço dos alimentos. Além da alíquota zerada, alguns alimentos tiveram a alíquota reduzida pela reforma tributária.
a exemplo do mel natural, do extrato de tomate e dos crustáceos e moluscos. Outra importante medida prevista na reforma tributária é o imposto seletivo cobrado sobre alimentos que não fazem bem à saúde, como comenta Patrícia Gentil. Houve uma concordância do reconhecimento das bebidas açucaradas, o efeito que as bebidas açucaradas têm do ponto de vista negativo para a saúde, e a partir desse momento também vão ter um imposto seletivo para mostrar para a população brasileira de que, de fato, esses alimentos não fazem bem para a saúde e que precisam ter o seu consumo reduzido e moderado. A reforma tributária seguiu para a sanção presidencial. Reportagem Érica Brás. Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov. Com investimentos do novo PAC no valor de 74,5 milhões de reais, o governo federal ampliou o número de ambulâncias do SAMU. Foram entregues 258 novas viaturas para 179 cidades de 15 estados, o que representa um avanço na universalização do acesso à saúde no país. A meta do governo é que a cobertura do SAMU passe de 87% a 90% da população até 2026. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou o compromisso constante em fortalecer o SUS. O fato de estarmos hoje aqui é uma das entregas que se dará de forma contínua. Precisamos ter, de fato, esse investimento tão importante para o povo brasileiro, atendendo a todos, nas regiões onde muitas vezes o desgaste dos veículos é maior, em todas as cidades do país, tendo esse atendimento de emergência de qualidade. Uma renegociação do governo federal com os estados garantiu que o que seria pago em juros de dívidas dos entes federados com a União pudesse se converter em investimentos em educação. É o Juros por Educação, que agora foi aprovado pelo Congresso Nacional e será sancionado pelo presidente Lula. Em entrevista à Voz do Brasil, o ministro da Educação, Camilo Santana, explicou como vai funcionar essa troca e como os investimentos serão feitos. O ministro também falou sobre a aprovação de outra lei, a que proíbe o uso de celulares pelas crianças nas escolas. Acompanhe a entrevista gravada. Ministro Camilo Santana, da Educação. Ministro, boa noite. É um prazer ter o senhor aqui com a gente na Voz do Brasil. Queria que o senhor começasse comentando a aprovação ontem no Congresso Nacional do chamado PROPAG, né? Que é aquela lei que permite que os estados troquem juros da dívida com o governo federal por investimento na educação. Queria que o senhor falasse, então, o que a lei estabelece exatamente e quais são os avanços que isso pode trazer para a gente. Bom, primeiro, boa noite, Mariana, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Dizer que para nós foi um marco importante para o ensino técnico profissionalizante. Os estados que têm dívidas com a União, eles vão passar por um processo de renegociação, a União vai reduzir os juros que os estados pagam dos seus financiamentos ao governo federal, e esses valores vão para um fundo, e esse fundo, até porque a concentração das dívidas dos estados está concentrada, mais de 80% está em 4 estados brasileiros. Então, se eu for só pegar a dívida dos 4 estados, eu ia beneficiar só 4 estados. Então, a negociação foi que parte desses juros vão para um fundo, e esse fundo vai fazer investimento nos 27 estados da federação. E o objetivo será ampliar a matrícula do ensino médio para ensino médio técnico profissionalizante, que é a grande demanda do jovem. Nós fizemos uma consulta ano passado, nas mudanças que nós fizemos no ensino médio, mais de 80% dos jovens querem que o ensino médio seja técnico profissionalizante, que é o modelo de muitos países no mundo inteiro. Então, e com isso a gente quer... Hoje a gente só tem 11% de matrículas do ensino médio integrada ao ensino técnico, e a gente está com uma meta ousada para que nos próximos 5 anos a gente possa chegar com esses recursos que vão para esse fundo, a gente possa chegar a alcançar a média dos países da OCDE, que é algo em torno de 33% a 35% das matrículas do ensino médio. Então, acho que é um grande ganho importante, né? E a partir do próximo ano, com a sanção do presidente e a regulamentação da lei, que vai ter a participação do Ministério da Fazenda e do Ministério da Educação, a gente vai já poder fazer todas as negociações com os estados para colocar suas metas na ampliação dessas matrículas já para 2025, se for possível. Isso é importante, né, ministro? Porque, como o senhor falou,
se fosse cada estado investindo aquele valor somente no seu estado, você teria alguns que teriam muito para investir, outros que teriam menos, né? Ficaria concentrado Rio de Janeiro, Minas, Porto Alegre e São Paulo, que detém mais de 80% da dívida com a União. Então, eu deixaria os outros 23 estados, incluindo o Distrito Federal, sem investimentos nessa área. Então, a ideia é que houve todo um consenso de todos os governadores para que fosse para um fundo e esse fundo pudesse investir nos 26 estados e no Distrito Federal. Aí vai precisar de uma adesão dos estados? Vai precisar da adesão a partir da homologação da lei, da sanção da lei, vai precisar de uma adesão dos estados, que vai ter um ganho significativo, porque também ele vai ter a obrigatoriedade de investir em educação, mas também ele vai ter uma redução enorme dos juros que ele vai poder utilizar para outros investimentos no seu estado. Então é um ganho importante para os estados brasileiros. Ministro, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais essa questão da opção pelo ensino técnico no ensino médio, né? Pela educação técnica no ensino médio. O senhor mencionou aí que o nosso objetivo é chegar no nível dos países da OCDE, que, para o nosso ouvinte, são os países mais desenvolvidos do mundo, as maiores economias do mundo. Essa, então, é uma opção das economias desenvolvidas, o ensino técnico profissionalizante ali no nível médio? Qual é o retorno que isso dá para a gente? Não tenho dúvida, Mariana, Nazi. A gente precisa criar uma escola do ensino médio que seja atrativa, que o jovem tenha vontade de ir para a escola. Então, quando você vai para uma escola que é técnica, ele chama mais atenção da vontade do aluno. E o aluno já sai com diploma na mão. Há uma grande preocupação do presidente Lula e do governo, porque o último censo do IBGE mostrou que quase 1/3 da população brasileira não concluiu a educação básica no Brasil. Você não chegar a concluir o ensino médio. Por isso o programa Pé de Meia, por isso a escola de tempo integral e a escola técnica profissionalizante. É uma forma de você ter uma escola que oferte ao aluno oportunidades, atrai o aluno para algumas demandas já para o mercado de trabalho, porque muitas vezes nesse jovem dessa idade quer ir para o mercado de trabalho. Então hoje você tem oportunidades na área de tecnologia, na área do agronegócio, que é um avanço importante, na área de energias renováveis. Então você formar profissionais para que já saia do ensino técnico com um diploma e já ter oportunidade no mercado de trabalho. Então, essa é a grande demanda hoje da juventude brasileira, inclusive em pesquisas que foram realizadas por vários institutos, inclusive pelo próprio BEC. Então, eu não tenho dúvida que será um salto importante para garantir a permanência desse jovem na escola, garantir a atratividade do jovem na escola, e garantir, e isso tem um efeito enorme, Mariana, na economia de um país. Quando você tem mão de obra qualificada, treinada, você tem um ganho importante na economia brasileira. Então tem um papel social, manter o jovem na escola, concluir o ensino médio, e aí com o ensino técnico, e tem um efeito enorme na economia brasileira. Agora, ministro, uma outra novidade é a aprovação já pelo Congresso da restrição do uso de celulares nas escolas, né? Agora só falta a sanção do presidente Lula. Como é que vai ser essa lei? Quando é que começa a ser aplicada? Que detalhes o senhor tem para a gente? Esse projeto de lei, nós aproveitamos um projeto que já estava há algum tempo no Congresso, fizemos adaptações e houve um consenso, praticamente, discutindo com as redes, com os estados e municípios. Há vários estudos hoje de especialistas mostrando riscos e os transtornos que o uso de telas pode causar no ser humano. O excesso de uso. Então, se você passar muito tempo no celular, na televisão, no computador, isso pode causar transtornos mentais, ansiedade. Tem até um livro que mostra que nós estamos vivendo na era da ansiedade. Então, assim, isso tem inclusive estudos científicos mostrando o aumento de problemas na adolescência, em jovens, pelo uso excessivo de telas. E na escola precisa ser um ambiente, o uso de celular na escola está tirando muita atenção dos alunos dentro da sala de aula. Hoje é permitido você usar o celular dentro da sala de aula pessoal. Fica o aluno lá na carteira com o celular, passando e recebendo mensagem. A gente tira toda a atenção. Tanto atrapalha o professor como os colegas de sala de aula e o próprio aluno. Então a ideia é que, além de que os pais precisam ter muita responsabilidade em limitar esse uso, e é mais grave ainda quando é para crianças e adolescentes. Tem estudos que mostram as fases importantes que a criança não deve nem ter celular. A idade que ele possa ter acesso, a quantidade de horas que ele pode ter acesso. Então a ideia é que na escola, o projeto de lei foi aprovado nesse sentido, até o 5º ano do ensino fundamental é proibido de todas as formas o uso do celular. A partir do 6º ano, ou seja, o Fundamental 2 e o ensino médio, só será permitido o celular para fins pedagógicos
com a orientação do professor em sala de aula. Né? Então, essa é a ideia, ou seja, você vai utilizar o equipamento para alguma plataforma de algum programa para ser utilizado em sala de aula, por todos os alunos, aí você vai poder usar o celular. Então, a ideia é que o presidente já sancione o mais rápido possível. Claro que nós vamos dar um tempo para que as redes possam se adaptar. Que isso vale para a rede pública e privada, né? Pública e privada. E eu não tenho dúvida que será um ganho importante, né, para a educação brasileira como um todo. Até porque a gente está perdendo um pouco, na minha época, por exemplo, na época de muitos de nós, até os intervalos da escola a gente utilizava para conversar, para jogar bola, para ir para uma biblioteca, ler um livro. Hoje fica todo mundo na tela jogando, né? Então, assim, acho que o prejuízo e a integração dos alunos faz parte do projeto pedagógico de uma escola, né? Faz parte da formação desse aluno ou desse jovem. Então, a ideia é que a gente possa, nesse período que ele passa na escola, a gente possa limitar e restringir o uso desse aparelho, e só utilizar para fins pedagógicos em sala de aula. Ministro, ainda vai passar por algum tipo de regulamentação essa lei ou não? Ela não, a gente só vai apenas dar as orientações para as redes. Nós negociamos com o CONSED, com o DIME, que representa os secretários e secretárias municipais e estaduais de educação, para que a gente possa ter um prazo para que as escolas possam adaptar, se elas vão estipular, que quando o jovem leva o celular, ele deixa depositado numa caixinha, num local adequado, ou se ele vai poder portar, mas vai ter alguma forma de fiscalização. Então, cada rede vai, então, nós vamos definir as diretrizes em janeiro logo, para todas as redes, e claro que vamos dar um período de transição para que eles possam se preparar para implementar. E quem já quiser implementar a partir de fevereiro, no retorno do ano letivo, já poderá implementar. Muito bem, ministro da Educação, Camilo Santana. Ministro, um prazer ter o senhor aqui. Obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Prazer é todo meu, Mariana e Nazi. O presidente Lula chegou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por volta de 9h10 da manhã, para realizar uma nova tomografia, que já estava agendada. Cerca de 1 hora depois, o médico Roberto Calil, que coordena a equipe médica do presidente, deu os últimos detalhes sobre a saúde de Lula. O exame está melhor até, o estado geral dele é bom, o hematoma não existe mais e é um controle tomográfico pós uma cirurgia desse porte. O presidente já pode exercer as atividades, já está exercendo. Nos próximos dias, o presidente não poderá fazer exercícios físicos e nem longas viagens, mas pode trabalhar normalmente. Lula foi autorizado a voltar a Brasília, onde continuará com o acompanhamento médico. O presidente Lula passou por 2 procedimentos na cabeça, um de emergência no dia 10, para drenar um hematoma, e um outro 2 dias depois, uma espécie de cateterismo para prevenir novos sangramentos. Ainda no hospital, pelas redes sociais, postou fotos e vídeos e disse estar firme e forte. Mesmo recebendo cuidados médicos nos últimos dias em São Paulo, Lula trabalhou, recebeu ministros e amigos. Durante as festas de final de ano, o presidente deve permanecer em Brasília. Reportagem Dima Soldi. Estudo da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, revela que 91% das vagas abertas no mercado formal de trabalho entre janeiro de 2023 e setembro de 2024 foram ocupadas pelo público inscrito no Cadastro Único, que são pessoas em vulnerabilidade social. Dos mais de 3.400.000 empregos gerados neste período, 3.100.000 foram ocupados por esse público. E ainda dentro deste total, 71,1% foram de pessoas que são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Os dados foram recebidos com entusiasmo pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Nós estamos falando de 91% do povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, buscando trabalho e ocupando as oportunidades de emprego do Brasil. Foram mais de 3.400.000 empregos e desses, mais de 3 milhões das vagas preenchidas por trabalhadores e trabalhadoras que são do Bolsa Família, do Cadastro Único. O plano de qualificação profissional, setor público e setor privado, focado
nesse público do cadastro único está dando bons resultados. Considerando apenas as vagas preenchidas este ano, entre janeiro e setembro de 2024, os números também são positivos. Segundo a FGV, 75,43% das admissões foram para inscritos no CAD único e 54,4% para beneficiários do Bolsa Família. É animador, porque são pessoas que estão saindo da miséria e da pobreza pela renda, e renda fruto de trabalho. As empresas entrevistadas pela FGV para o estudo apontaram a regra de proteção do Bolsa Família como essencial para esses resultados. A regra de proteção foi criada pelo atual governo em 2023 com a retomada do programa. Ela garante que, mesmo tendo a carteira de trabalho assinada e um aumento de renda acima de R$ 218 por pessoa, as famílias beneficiadas continuem recebendo 50% do valor do Bolsa Família por 24 meses. Esse aumento de renda não pode ultrapassar meio salário mínimo por indivíduo da família. Reportagem Érica Brás. Mais de 20 bilhões de reais vão ser investidos nos próximos 30 anos pelo grupo EPR, vencedor do leilão do lote 6 do Paraná, que engloba 662 quilômetros de rodovias integradas, incluindo trechos das BRs 163, 277 e 469. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que os investimentos da concessionária devem induzir novos aportes de outros setores. Que quando você duplica uma rodovia, para cada real que você coloca, ele gera uma externalidade positiva na economia de maneira geral, que impulsiona investimentos privados em vários setores entre 4 e 5 outros reais. Em hotéis, em pousadas, no fortalecimento da agricultura, no fortalecimento do turismo. Fora o que preserva em vidas, o que preserva em tempo das pessoas, em ganho logístico de competitividade. Então, por isso, esse tipo de investimento é tão importante. Ao todo, em 2024, foram realizados 7 leilões de rodovias no país, superando 80 bilhões de reais em investimentos. Para 2025, a meta do Ministério dos Transportes é realizar 15 novos leilões, com a finalidade de melhorar a logística e aumentar a segurança das estradas do país. O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Rafael Vitali, destacou mudanças que permitiram com que os leilões de rodovias avançassem no país. Que a gente conseguiu consolidar, retomar a capacidade de investimento público, com o DENIT entregando muita obra e melhorando intensamente aí a qualidade da malha rodoviária do Brasil como um todo, e que nós conseguimos consolidar esse entendimento da velocidade que precisa ser dada nessa transferência de ativos. 7 leilões em um único ano é muita coisa, é uma verdadeira transformação que a gente vai levar para todo o país nesse investimento robusto de infraestrutura, de transportes. Considerada a principal rodovia do Paraná, a BR-277, concedida nesta quinta-feira, é rota para o Porto de Paranaguá, o segundo maior do Brasil. O projeto de concessão prevê a duplicação de 462 quilômetros, a construção de 31 quilômetros de faixa adicional e de 3 pontos de parada e descanso para motoristas profissionais. A concessão do lote 6 de rodovias no Paraná deve gerar cerca de 180 mil empregos. Reportagem Luana Karen. Mais de 20 bilhões de reais vão ser investidos nos próximos 30 anos pelo grupo EPR, vencedor do leilão do lote 6 do Paraná, que engloba 662 quilômetros de rodovias integradas, incluindo trechos das BRs 163, 277 e 469. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que os investimentos da concessionária devem induzir novos aportes de outros setores. Que quando você duplica uma rodovia, para cada real que você coloca, ele gera uma externalidade positiva na economia de maneira geral, que impulsiona investimentos privados em vários setores entre 4 e 5 outros reais. Em hotéis, em pousadas, no fortalecimento da agricultura, no fortalecimento do turismo. Fora
o que preserva em vidas, o que preserva em tempo das pessoas, em ganho logístico de competitividade. Então, por isso, esse tipo de investimento é tão importante. Ao todo, em 2024, foram realizados 7 leilões de rodovias no país, superando 80 bilhões de reais em investimentos. Para 2025, a meta do Ministério dos Transportes é realizar 15 novos leilões, com a finalidade de melhorar a logística e aumentar a segurança das estradas do país. O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Rafael Vitali, destacou mudanças que permitiram com que os leilões de rodovias avançassem no país. Que a gente conseguiu consolidar, retomar a capacidade de investimento público, com o DENIT entregando muita obra e melhorando intensamente aí a qualidade da malha rodoviária do Brasil como um todo, e que nós conseguimos consolidar esse entendimento da velocidade que precisa ser dada nessa transferência de ativos. 7 leilões em um único ano é muita coisa, é uma verdadeira transformação que a gente vai levar para todo o país nesse investimento robusto de infraestrutura, de transportes. Considerada a principal rodovia do Paraná, a BR-277, concedida nesta quinta-feira, é rota para o Porto de Paranaguá, o segundo maior do Brasil. O projeto de concessão prevê a duplicação de 462 quilômetros, a construção de 31 quilômetros de faixa adicional e de 3 pontos de parada e descanso para motoristas profissionais. A concessão do lote 6 de rodovias no Paraná deve gerar cerca de 180 mil empregos. Reportagem Luana Karen. Mesmo com toda a tecnologia, ainda é o livro didático a principal ferramenta de ensino e aprendizagem nas escolas brasileiras. São eles que acompanham estudantes e professores durante o ano, ajudam nos estudos e abrem portas para o conhecimento. Por isso, no Centro Educacional 1 do Guará, no Distrito Federal, a primeira lição que se aprende, segundo a professora Kellen Alves, é cuidar bem dos exemplares. Nem todos os nossos alunos têm acesso à internet, então o livro ele propõe ao aluno um estudo mais acessível. E esse dever de casa, a estudante Naíse Vieira de Melo garante que cumpre direitinho, ainda mais porque ela sabe que os livros têm que ser devolvidos ao final de cada ano e vão ajudar outros estudantes nos anos seguintes. Eu me coloco muito no lugar do próximo, porque se fosse eu recebendo um livro estragado, riscado, rasurado, sem capa, eu ficaria assim, muito triste, né? A devolução é fundamental para o bom funcionamento do Programa Nacional do Livro Didático. A iniciativa executada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e pelo Ministério da Educação garante o acesso às obras didáticas, pedagógicas e literárias de maneira gratuita a estudantes do ensino básico. Só em 2024 foram distribuídos mais de 194 milhões de exemplares que beneficiaram mais de 31 milhões de alunos em todo o país, segundo dados do FNDE. Para isso, foram investidos mais de 2 bilhões de reais. De acordo com Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE, para que nenhum aluno fique prejudicado, é necessária a conscientização de pais, alunos e professores. O que a gente pede? O máximo de cuidado, que os pais devolvam essas obras, que essas obras possam estar, numa condição adequada para ser usada por outra criança no ano seguinte. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático já tem mais de 80 anos de existência e é um dos mais antigos programas voltados à distribuição de obras didáticas, pedagógicas e literárias nas redes públicas de ensino do país. Neste ano, o governo federal ampliou a iniciativa, incluindo bibliotecas públicas e comunitárias no programa. Reportagem Gabriela Noronha. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC.
O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que restringe o uso de celulares e aparelhos eletrônicos nas escolas públicas e particulares do país. O texto aprovado permite que os estudantes levem os aparelhos, mas o uso só será permitido para fins pedagógicos, para fins de acessibilidade e inclusão, para atendimento a questões de saúde, no caso de situações de perigo e para a garantia de direitos fundamentais. A regra valerá para toda a educação básica. O projeto é considerado fundamental para promover o uso consciente e equilibrado das tecnologias digitais nas escolas. Importante frisar que a educação digital segue sendo uma prioridade do MEC no âmbito do Escolas Conectadas. Para o ministro da Educação, Camilo Santana, é uma vitória do Brasil no cuidado com a nossa juventude. Eu não tenho dúvida que será um grande ganho importante para a qualidade da aprendizagem nas escolas brasileiras. Quero agradecer ao presidente Pacheco, que o Senado acabou de aprovar, e inclusive com o senador Alessandro Vieira, que foi o relator no Senado, e a gente fez toda uma articulação para que pudesse garantir ainda esse ano a aprovação desse projeto. Agradecer à Câmara, em nome do presidente deputado Lira e do nosso relator Ferreirinha também, que foi secretário, aliás, é secretário deputado da cidade do Rio de Janeiro e que foi o primeiro município a implementar a restrição do uso de celular nas escolas. A gente sabe o ganho que a experiência do Rio trouxe para a cidade. Então, não tenho dúvida que é um ganho que a educação brasileira vai ter com esse projeto de lei aprovado hoje. Agora é sancionar pelo presidente e a gente regulamentar a lei e a gente já dá um período de transição para a implementação dessas medidas para as escolas no próximo ano de 2025. Também foi aprovado nesta semana no Senado Federal o PROPAG, Programa de Pleno Pagamentos de Dívidas dos Estados. O ministro Camilo Santana comemorou a notícia, já que com o programa, os estados brasileiros e o Distrito Federal poderão reverter parte dos juros de suas dívidas com a União em áreas como a educação. Foi aprovado um outro projeto importante para a educação brasileira. Foi o PROPAG, que vai reduzir os juros que os estados pagam pelas dívidas com a União, e parte desses juros vão ser investidos na educação, e vai ser investido na educação para a gente ampliar a matrícula do ensino médio em técnico profissionalizante. Então, vamos dar um grande salto nessa área nos próximos anos no Brasil. Assim como o PL dos celulares, o PROPAG segue agora para a sanção do presidente Lula. Saiba mais detalhes desses projetos de lei em www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.